Senhor, diga amém. Vamos ler o versículo 22 a seguir. Essa passagem é muito conhecida, com certeza você já ouviu falar sobre ela. O texto diz sobre Jesus anda por cima do mar. A palavra do Senhor diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para a outra banda, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegado já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através desta palavra, Senhor. Usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Venha, Senhor, ministrar no nosso coração a tua palavra, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor para mim? Jesus, ele tinha acabado de fazer um dos maiores milagres que ele realizou. Ele fez vários, mais de 30 são citados na Bíblia. Mas um dos maiores, e não por acaso, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fora textos apócrifos, eles falam desse milagre. Qual milagre? Quando Jesus, pela primeira vez, ele multiplica os pães e os peixes. A Bíblia vai dizer que ele estava em um lugar deserto, com uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças, todos ali com fome, já era tarde, e os discípulos disseram: Senhor, mande eles ir embora, cada um para sua casa, para sua aldeia, para eles comprarem algo para comer, porque não tem nada para dar para eles. E aqui é um lugar deserto, que não tem de onde tirar comida para esse povo. Daí Jesus fala: não, dai para eles algo para comer, para alimentar esse povo. E os discípulos: Senhor, nós não temos nada. E um rapaz, apenas um menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes, que não era nada para essa multidão de pessoas. E Jesus deu a ordem: traz aqui para mim. E quando levaram para o Senhor, e ele consagra a Deus, ele levanta para os céus e ele abençoa. A Bíblia vai falar que aqueles pães, aqueles peixes multiplicaram de tal maneira que os 5.000 homens, os discípulos, as mulheres, as crianças, Cristo, todos comeram
E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços dos pães e dos peixes que sobraram. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu ainda acredito, eu ainda creio, eu ainda tenho fé de que Jesus é poderoso para multiplicar, para trazer a provisão, para trazer o suprimento para a nossa vida, para trazer o escape para a nossa vida, para agir no teu deserto, para trazer a provisão na tua necessidade. Por isso, em nome de Jesus, se existe algo faltando para você, se existe alguma necessidade na tua vida, o mesmo Jesus que multiplicou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, Ele também vai agir na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Daí eu imagino 12 cestos, 12 discípulos. Eu imagino cada discípulo com um cesto na mão, um olhando para o outro e dizendo: que homem é esse que multiplica pães e peixes? Cada um com o cesto na mão, impressionado, porque eu ficaria impressionado de ver isso. Jesus despede a multidão. Estava ficando tarde, começou a escurecer. Jesus se reúne com seus discípulos e Jesus deu uma ordem para eles: vamos atravessar para o outro lado do mar, mas vocês podem entrar no barco e vocês podem ir na frente, porque eu vou subir no monte para orar. Daí imagina os discípulos dizendo: Senhor, se o Senhor vai orar, nós vamos contigo. Se o Senhor vai subir no monte para orar, nós subimos. Nós oramos juntos, depois nós descemos e atravessamos para o outro lado. E Jesus dizendo: não, vocês podem ir para o outro lado, porque eu vou subir no monte para orar à parte, para orar sozinho. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos orar, e orar sozinho em muitos momentos. Sozinhos no nosso quarto, sozinhos no monte, sozinhos em qualquer lugar. Mas existem momentos que nós precisamos ter essa nossa intimidade com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele sobe sozinho. Eu imagino os discípulos um olhando para o outro dizendo: mas espera aí, por que ele foi sozinho? Por que nós não podemos ir orar com ele? E outra, nós vamos para o outro lado, e como que ele vai nos encontrar? Como que ele vai chegar até nós? Mas já que ele disse: vamos obedecer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vamos fazer o que ele falou. E as horas foram passando, os discípulos entraram no barco, eles atravessaram para o outro lado, e eles foram navegando, e eles foram aproximadamente uns 5, 6 quilômetros de distância da praia. Os discípulos estavam indo para o outro lado, e Jesus sobe no monte. As horas vão passando, e já era mais ou menos 3 da manhã, 4 da manhã. Estava bem escuro, e foi aí que Jesus desce do monte. E quando Jesus desce do monte, os discípulos já estavam bem avançados, bem distantes. E uma distância de 5 quilômetros, você não consegue enxergar o que tem do outro lado. Você não consegue enxergar com clareza o que é que tem ali, ou quem é aquela pessoa que está ali. A Bíblia vai dizer que Jesus desce para a praia, desce do monte, chega na praia, e ele começa a caminhar sobre as águas. O milagre já começou a acontecer, queridos. O milagre já começou, porque quando Jesus coloca os pés nas águas, ele não afunda, ele começa a caminhar, e ele não vai afundando, mas ele vai caminhando por cima das águas. Amém? Eu quero profetizar uma palavra de Deus na tua vida. Quando você passou por aquela porta, o milagre já começou a acontecer na tua vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso. Aleluia.
Aplauda o Senhor bem forte, amém, queridos? Eles começam a navegar, Cristo começa a caminhar na direção deles. Eles enxergando Jesus de longe, e a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram discernir se era Cristo, se era um fantasma, quem era aquele que estava vindo na direção deles. Quem entendeu? Diga amém. Está estranho. Está estranho, está confuso. Eu não sei se é Deus, eu não sei se é o adversário, eu não sei se é um fantasma, eu não sei o que está acontecendo. Sabe que existem momentos na nossa vida que nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Às vezes algumas portas fecham para a nossa vida e nós falamos: será que foi de Deus ter fechado? Ou será que foi o adversário que fechou? Às vezes algumas pessoas se afastam de nós e nós nos perguntamos: por que será que essa pessoa se afastou de nós? Foi Deus que tirou, ou foi o adversário que trabalhou e tirou essa pessoa de perto de nós? Às vezes algumas coisas estão erradas e a gente faz justamente essa pergunta: por que será? E os discípulos, sem entender o que estava acontecendo, diz a Bíblia que Jesus começa a se aproximar deles. O texto de Mateus, existem outros autores que falam do texto, como por exemplo Marcos e João. Mateus é o mais detalhista. Mateus vai dizer que na hora que Cristo começa a caminhar na direção deles, o vento começou a soprar contrário. Ou seja, o barco ele não vai na mesma velocidade, o barco começa a sentir a resistência. O barco já não está mais fluindo, porque agora o vento está contrário. E justamente na hora que o vento começa a ficar contrário, Jesus aparece lá na ponta. E os discípulos, vendo aquela imagem, aquele homem caminhando por cima das águas, eles não entenderam o que estava acontecendo. E o texto vai dizer aqui em Mateus que eles disseram: é um fantasma, é uma assombração, é alguma coisa, é um negócio que está vindo ao nosso encontro. O vento está contrário e agora esse negócio vindo ao nosso encontro. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. O texto não diz que eles oraram, o texto não diz que eles clamaram a Deus. O texto diz que eles ficaram impressionados, ficaram com medo, ficaram apavorados. Eu começo a entender, queridos, que quando o vento é contrário na nossa vida, quando o adversário sopra um vento contrário na nossa vida, não é para nós pararmos, não é para nós desistirmos, mas é para nós clamarmos a Deus. Porque se Deus permitiu o vento contrário, Ele está agindo e Ele está vindo ao nosso encontro para acalmar a tempestade e para manifestar a glória dEle sobre a nossa vida. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor por isso. Amém, queridos? Aplauda o Senhor mais forte, queridos. Então, primeiro, eles não estavam entendendo nada. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Não estavam entendendo nada. 2, vento era contrário. O vento era contrário. Tudo estava contrário. 3, perderam o controle da situação. Eles não sabiam mais o que fazer. É assim que nós ficamos às vezes. Pelo menos eu já me encontrei várias vezes assim. Parece que existem fases da nossa vida que elas são igual isso daqui, ó, vento contrário, sem entender o que está acontecendo e perdemos o controle da situação. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Às vezes nós estamos assim. Eu não quero somente explicar o texto para vocês, porque o texto vocês conhecem. Quero falar algo de Deus para a tua vida nessa noite. Porque nós aprendemos não somente com os acertos,
mas nós aprendemos com os nossos erros. E uma das coisas mais sábias da vida é você aprender com os erros. Quem entendeu, diga amém. Quando você consegue aprender com os erros, é sinal que você cresceu em sabedoria. E eu digo para vocês que é mais sábio ainda quando você consegue aprender com o erro dos outros. Quando outros cometem erros e você começa a aprender com os erros que os outros cometeram e você não comete os mesmos erros. Aqui nós percebemos que quando eles perderam o controle, que quando o vento era contrário, que quando eles não sabiam mais o que fazer, eles cometeram o seguinte erro: eles entraram em desespero. Diga para o seu irmão do lado: não entre em desespero. Eles entraram em desespero porque eles não estavam entendendo. E não só entraram em desespero, mas eles, pior do que isso, porque quando você entra em desespero, você coloca os joelhos no chão e você clama. Você é uma pessoa espiritual, porque o espiritual é aquele que lida com seus problemas não no desespero, mas ele clama a Deus. Aqui eles não clamaram a Deus, aqui eles não pediram para Deus, aqui eles gritaram, eles ficaram com medo, eles sentiram medo, eles sentiram pavor, começaram a pensar mil coisas negativas: nós vamos morrer, é um fantasma, é não sei o que, é não sei o que mais. E às vezes o adversário ele trabalha justamente aqui, ó, na nossa mente. Às vezes o adversário coloca justamente esses pensamentos na nossa mente. Você está sozinho, Deus não está contigo, Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo, Deus não vai fazer, a promessa não vai se cumprir, a porta não vai se abrir, não vai dar certo para você, isso não é para você. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos aprender a clamar, nós vamos aprender a orar, e Deus vai agir na nossa vida, no nosso mal, no nosso impossível. Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Só que teve um aqui, Pedro, que foi diferente. Porque no meio dos 12, teve um deles que teve atitude. Quem entendeu, diga amém. Atitude. E quando você tem atitude, ou você faz a atitude certa ou errada, ele teve atitude. Diz a Bíblia que ele começa a gritar, e Jesus grita do lado de cá: não temas, sou eu, o mestre. Não foi isso que ele falou para eles? Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, versículo de número 26 diz que os discípulos estavam com medo de ver ele caminhando sobre as águas e falaram: é um fantasma. O medo. Daí o 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Daí olha o 28, respondeu Pedro. Percebe que só Pedro falou aqui. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Posso ver amém? Amém. 29. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Se Pedro errou, se ele erra depois, se ele errou antes de não ter clamado, se ele errou de ter... Bom, uma coisa ele fez certo. Pedro é um modelo de ação que nos leva a superar o medo e dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Às vezes a gente está parado numa situação, e o que o Senhor quer para que o milagre aconteça na nossa vida é que você dê o primeiro passo.